Hoje vou falar sobre Mateus 24:34 e a tal geração que não passará. Esse versículo, gente, é um dos mais polêmicos da Bíblia, porque os críticos usam ele com frequência para dizer que Jesus fez uma promessa que não cumpriu. E essa é uma acusação muito grave, pois estamos falando de Jesus, o personagem central da Bíblia, o próprio Filho de Deus. Como assim Jesus faria uma promessa e não cumpriria? Justamente Jesus, que é a esperança de tantos cristãos. Será que ele realmente fez essa promessa e não cumpriu? É o que vamos debater nesse vídeo. Bom, gente, começando então do começo. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras e, como sempre, ele estava cercado de pessoas que queriam ouvir a palavra dele, que queriam perguntar coisas a ele. E uma dessas pessoas perguntou a ele sobre os sinais que precederiam o fim do mundo e a segunda vinda dele. E para responder a essa pessoa, Jesus começou a fazer um grande discurso e falar de várias coisas que iriam acontecer antes do fim do mundo. E Jesus praticamente repartiu essas coisas em dois períodos distintos, um período mais brando e um período mais agitado. O período mais brando é chamado de o princípio das dores. Nesse período, a gente iria acompanhar o aparecimento de falsos cristos, ou seja, de pessoas dizendo que são o Cristo, o Messias prometido na Bíblia. Também acompanharíamos o aparecimento aí de novas doenças, de muita fome no mundo, de guerras e rumores de guerra. A gente sabe que guerras sempre existiram, mas a Bíblia nos dá a entender que nesse período as nações estariam mais agitadas, E são coisas que realmente estão acontecendo na atualidade. Qualquer semelhança com a nossa época não é mera coincidência. Realmente estamos no princípio das dores. No final desse período, também haveria perseguição aos cristãos. A gente sabe que os cristãos atualmente são perseguidos. A religião mais perseguida no mundo é a religião cristã, principalmente no lado oriental do planeta, onde a perseguição ela é mais aberta, Igrejas são invadidas, igrejas são destruídas, religiosos são agredidos, são mortos, são presos. Na China mesmo, os cristãos estão passando apertado na mão daquele governo comunista, porque o governo exige fidelidade total ao Partido Comunista e ele vê no cristianismo um tipo de concorrência. Então, os crentes lá estão sendo proibidos de frequentar igrejas, bíblias estão sendo apreendidas. A perseguição realmente contra os cristãos no lado oriental do planeta é muito grande. E no lado ocidental do planeta, a perseguição não é tão aberta, mas existe também. A gente sabe que militantes das chamadas minorias acusam constantemente a igreja de ser machista, de ser homofóbica e usam isso como desculpa para tentar invadir as igrejas, quebrar tudo, para agredir os religiosos. Então a perseguição contra os cristãos, ela existe, ela é real, e já está acontecendo. Só que Jesus segue adiante. Ele diz que depois desse período haveria um período ainda pior, chamado a Grande Tribulação. Na Grande Tribulação, nós veríamos o aparecimento de falsos profetas. Só que a diferença dos falsos profetas da Grande Tribulação para os falsos profetas do princípio das dores é que os falsos profetas do princípio das dores são charlatões, ou seja, são pessoas que não têm ali nenhum poder sobrenatural com eles. Eu lembro até do Henrique Cristo, ali nos programas de televisão, o padre Quevedo, desafiando ele a entortar o dedo dele. Entorta o meu dedo aqui para ver se você é o Cristo mesmo, E o Henrique Cristo, claro, sempre ficava meio evasivo, meu pai não quer que eu entorte o dedo de ninguém. Ele sabe que não tem poder nenhum, são charlatões. Só que os falsos profetas da Grande Tribulação não vão ser assim. Eles vão conseguir realizar sinais sobrenaturais na frente de todo mundo. Mas esse poder sobrenatural, obviamente, não vem de Deus. E uma outra coisa que vai acontecer na Grande Tribulação é um fenômeno com o Sol. O Sol vai escurecer. Como assim o Sol vai escurecer? Será que o Sol vai passar por algum fenômeno natural que vai fazê-lo escurecer? Será que o homem vai fazer alguma coisa que vai escurecer o Sol? Não sabemos. A gente sabe que tem um projeto que está sendo financiado pelo Bill Gates. Eu acho que todo mundo aqui sabe quem é o Bill Gates,
Ele já foi o homem mais rico do mundo, é o dono da Microsoft, a empresa que fez o Windows do seu computador. E ele está envolvido, né, num projeto que está sendo realizado aí por uma grande universidade que está desenvolvendo um tipo de aerossol para ser jogado na atmosfera. E o objetivo desse aerossol é tirar um pouco o brilho do Sol, ou seja, escurecer um pouco o Sol, porque eles acham que isso vai ajudar a combater o efeito estufa. Será que o próprio Bill Gates vai cumprir a profecia bíblica? Pode ser que sim, ou pode ser um fenômeno natural mesmo. Mas, de qualquer forma, a Bíblia diz que o Sol vai escurecer. Outra coisa que a Bíblia diz também que vai acontecer durante a Grande Tribulação é a queda de rochas espaciais, meteoritos, asteroides. E a gente sempre acompanha nos noticiários notícias sobre asteroides que passam perto da Terra. E a Bíblia diz que sim, vão cair meteoritos, vão cair asteroides. É claro que a Bíblia não usa a palavra meteorito nem asteroides, que são palavras novas, tá? Mas ela se refere a isso como rochas incandescentes caindo do céu, ou estrelas caindo do céu, ou seja, objetos brilhantes caindo do céu. Rochas ali em contato, né, com a atmosfera e entrando em combustão. A gente sabe como funciona a coisa, né? Bom, e o final da Grande Tribulação também será marcado por um evento único, né? O arrebatamento, coisa tão esperada aí por vários cristãos. Eu noto aí um errinho, né, na teologia, principalmente dos evangélicos, muita gente pode discordar de mim. Eles dizem assim que o arrebatamento será antes da Grande Tribulação, mas aqui a Bíblia dá a entender que será durante a Grande Tribulação, tá bom? Eu acho, né, pelo que eu leio na Bíblia, que vai ser durante a Grande Tribulação, então se prepara, meu amigo, se prepara. E no final dessa pregação, Jesus diz assim: não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. E é exatamente aí que os críticos entram. Os críticos entendem que a palavra geração, nesse caso, foi usada no sentido de dizer que aquelas pessoas que estavam ouvindo a pregação de Jesus não morreriam até que todas essas coisas acontecessem, inclusive o arrebatamento. E como sabemos, essas pessoas já morreram há mais de 2000 anos. Mas será que Jesus usou a palavra geração nesse sentido? Para saber isso, a gente precisa consultar a língua grega, que é a língua original desse versículo. A palavra geração foi traduzida da palavra grega Genea. Ela pode significar tanto um espaço de tempo, que é o que os críticos estão entendendo, né? Ah, aquela geração durou 40 anos. Ah, aquela durou 25 anos. Ela pode ser entendida dessa forma, mas também ela pode ser entendida como raça, família, linhagem, etnia. Ou seja, ele pode ter usado a palavra geração para se referir ao povo judeu como raça, como etnia. Uma raça que permaneceria até que todas essas coisas acontecessem. E se a gente for pesquisar o histórico do povo judeu, a gente vai ver que o povo foi quase extinto na época do nazismo. Os nazistas queriam realmente riscar esse povo do mapa, acabar com os judeus. E eles não conseguiram. O povo judeu permanece até hoje. Então Jesus pode ter usado a palavra geração para se referir aos judeus como raça, como uma raça que permaneceria até que todas essas coisas acontecessem. E de fato os judeus permanecem até hoje, apesar das grandes perseguições. O que me faz pensar assim é uma passagem no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4. Veja bem, gente, nessa passagem, nesse versículo, o apóstolo Pedro diz que algumas pessoas, né, nos últimos tempos, algumas pessoas iriam reclamar da demora da volta de Jesus. Eles iriam falar assim em tom irônico, né? A Bíblia fala assim, que nos últimos dias apareceriam escarnecedores que iriam ficar perguntando sobre a volta de Jesus, dizendo assim: ah, mas faz quanto tempo que ele disse que ia voltar e até agora nada, né? Onde está Jesus? Ele não falou que ia voltar? Cadê ele? Eu mesmo, gente, já vi vários ateus militantes fazendo essa pergunta, em tom de deboche. É uma profecia que tem se cumprido nos nossos tempos. Mas pense bem, Pedro escreveu esse livro no ano 66 da era cristã. Ou seja, na época em que Pedro escreveu esse livro, aquelas pessoas que tinham ouvido a pregação de Jesus ainda estavam vivas. Mas Pedro estava dizendo que nos últimos tempos algumas pessoas iriam contestar os cristãos sobre a demora da volta de Jesus.
Ou seja, a palavra inspirada estava dando uma dica ao leitor bíblico que a volta de Jesus iria demorar sob o ponto de vista humano. Então ela não poderia ser naquela época. Então Jesus não poderia ter falado de geração no sentido de que aquelas pessoas que estavam escutando a pregação ainda estariam vivas quando ele voltasse. Porque aquela geração, se a gente for entender geração no sentido de espaço de tempo, ainda existia. Mas Pedro estava dizendo que nos últimos tempos as pessoas iriam falar sobre a demora da volta de Jesus. Então, o próprio Pedro, que com certeza estava presente naquela pregação no Monte das Oliveiras, ele entendeu que Jesus usou a palavra geração não no sentido de dizer que aquelas pessoas não morreriam até que tudo se cumprisse, mas no sentido de raça, de etnia, porque a palavra em grego ela também tem esse significado. Ou seja, Jesus estava se referindo aos judeus como uma raça que permaneceria até que todas essas coisas acontecessem. Nada iria destruir essa raça, essa etnia, até que todas as coisas acontecessem. E a gente sabe que o povo judeu existe até hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Então, até o próximo. Um abraço a todos aí. Bom, gente, só que antes de terminar, eu gostaria de indicar 2 canais para vocês. Um canal que está começando agora, chamado Fé e Vida Cristã. É um canal apologético, um canal de defesa do Evangelho. E por enquanto ele tem só 40 inscritos, né? Ele está começando agora. Se eu não me engano, ele começou esse mês. Então eu peço a vocês que visitem o canal dele, que assistam a alguns vídeos e, se gostarem, se inscrevam no canal para dar aquela força, para animar ele, né? Para que ele continue ali trabalhando na obra de Deus aqui no YouTube, para que ele possa levar a palavra de Deus a um número cada vez maior de pessoas. A tua inscrição no canal dele vai ajudar bastante, tá bom? Vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do vídeo. E o segundo canal é o canal Logos Apologética. Esse é um canal mais antigo, já está aqui no YouTube desde 2011, e ele pertence a um apologeta cristão assim muito competente na defesa do Evangelho. Eu peço que você também, caso você não conheça esse canal, que você visite o canal dele, vou deixar o link aqui na descrição, e se gostar, que se inscreva também. Vamos aumentar o número de inscritos desses canais, porque esses canais estão trabalhando para Jesus. Beleza? Um abraço a todos. Agora sim eu vou de verdade. Tchau.